Olá, meus alunos do terceiro semestre da Faculdade Unida de Suzano, alunos aí matriculados na matéria de Direito Penal, Crimes contra a Pessoa. Estamos aí em mais uma semana de distanciamento social, não é mesmo? E mais uma vez estamos em um vídeo aí para dar continuidade no nosso conteúdo, certo? No vídeo passado nós iniciamos aí os estudos sobre os crimes de periclitação da vida e da saúde. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade nesse conteúdo falando de mais 3 artigos. São os artigos 133, 134 e 135 do Código Penal. Tá legal? Então vamos lá. Esse conteúdo, mais uma vez, ele está disponível lá no AVA. Né? Esse material de apoio também está disponível no AVA. Tá? Mais uma vez eu tentei trazer de uma forma mais abrangente, mais explicativa para facilitar um pouco o estudo, em decorrência aí também da situação que a gente se encontra atualmente, né? Da situação de distanciamento social, onde dificulta o nosso contato, dificulta um pouco o acesso ao conhecimento. E nós temos que sair do tradicional e se esforçar um pouquinho mais, tá? Então, espero que todos estejam bem, se cuidando aí, espero que estejam bem confortáveis, digamos assim, na medida do possível, com a situação que vivemos. Não é fácil para não está sendo fácil para ninguém, não é mesmo? Mas vamos dar continuidade aí, então, falando agora um pouquinho do abandono de incapaz, tá bom? O abandono de incapaz é o crime previsto lá no artigo 133, lá do nosso Código Penal, tá? O que diz o nosso artigo 133 aí? O artigo 133, ele tá lá, ele diz o seguinte: abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Tá? Esse crime aí tem a previsão de pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E aí tem as suas formas qualificadas. Se o abandono resulta em lesão corporal de natureza grave, temos aí a reclusão de 1 a 5 anos. Se resultar o abandono aí, se o abandono resultar em morte, temos uma reclusão de 4 a 12 anos. Tá legal? Que é a pena inicial aí de 12 anos, é a pena prevista aí nos crimes de homicídio, tá? O que visa aqui? Qual que é o bem jurídico que visa proteger esse artigo? Mais uma vez, ele protege a vida aí, né? A vida ou a saúde. Até aí é tranquilo, não tem nenhuma novidade. E os sujeitos do crime? Bom, aqui, diferente aí de outros crimes que nós estudamos, também é assim, e semelhante a alguns que nós estudamos também, é um crime próprio, tá? É um crime próprio. Assim como o crime de aborto é um crime próprio. O crime de aborto aí, aqueles casos específicos onde somente, desculpa, aborto não, crime de infanticídio, né? Que é um crime próprio, que é um crime que só pode ser cometido pela mãe, né? Aqui não, aqui nós temos um crime próprio e que para se figurar aí, pode se figurar como sujeito ativo, a pessoa que tenha o dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Aqui é um pouquinho mais abrangente, né? É um pouquinho mais abrangente. Aqui ele não fala apenas da mãe, ele não fala apenas do pai, ele fala qualquer pessoa, né? Que tem esse dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. A vigilância e autoridade sobre quem? Sobre o incapaz, né? Sobre o incapaz. O incapaz aqui pode ser o filho da pessoa, ou pode até mesmo, no caso, ser a mãe da pessoa, a mãe do agente. De repente a mãe é uma pessoa de idade, que a gente vai ver um pouquinho ali que tem algumas especificações sobre isso, mas pode ser a mãe da pessoa, pode ser o pai, pode ser um idoso, que de alguma forma está sob o cuidado dessa pessoa. Tá? Aqui ele é muito abrangente, então pode ser qualquer pessoa que tem esse dever de cuidado, de guarda, de vigilância ou autoridade. Então, a gente pode incluir aí, de repente, até mesmo o diretor de um orfanato, que tem o dever aí de tomar, de zelar a pessoa. Ou até mesmo aí um diretor de um asilo, que tem esse dever de cuidar, de zelar. Tá? Então, é bem abrangente, mas tem um único critério. Somente vai ter o crime aí se essa pessoa
tem esse dever de cuidado, guarda, vigilância ou tem autoridade aí sobre quem? Sobre a vítima, né? Sobre a vítima. Sujeito passivo é a pessoa que seja incapaz de defender-se do risco resultante do abandono por qualquer motivo. Então, pode se tratar de uma pessoa incapacitada, transitória, relativa, desde que em razão do fato não seja capaz de defender-se. É toda pessoa faticamente incapaz por qualquer razão de cuidar pessoalmente de sua defesa. Então, nesse caso aqui, o incapaz ele pode ser um menor, pode ser uma criança, pode ser de repente até mesmo um adolescente, pode ser uma pessoa que esteja debilitada, um deficiente, que por alguma razão tem uma deficiência grave e não possa se defender, pode ser aí o idoso, tá? Então, qualquer pessoa aí que seja incapaz de apresentar qualquer resistência, de apresentar qualquer tipo de defesa. Tá legal? Tá? O tipo objetivo aqui é a conduta, né? É a conduta de abandonar. Tá? Então, significa o quê? Deixar o desamparo, sem condições de se defender. É preciso deixar a pessoa em situação que especificamente não possa se defender. Tá? Então, nesse caso aqui, o tipo objetivo, a conduta de abandonar, é você criar, você deixar essa pessoa aí que você deveria defender, deixar em uma situação onde ela não possa se defender, onde ela seja exposta a algum risco. Né? Como, por exemplo, você tem o dever de cuidar de uma criança, e aí você pega e fala, não quero mais cuidar dessa criança, ou de repente você tem que cuidar de um avô, de um pai, e você se cansa da situação, você fala, não quero cuidar dessa pessoa, eu quero que ela desapareça ou que ela sofra algum dano. Mas eu não tenho essa coragem de executar esse dano. O que eu faço? Eu pego essa pessoa, coloco ela dentro de um veículo e levo ela até uma estrada aí no meio de um lugar ermo, no meio de uma mata, deixo ela num lugar que onde eu sei que ali ela está exposta a certos perigos. E aí eu deixo essa pessoa lá. Com esse ato eu cometo esse crime, tá? Cometo esse crime. Por quê? Ela foi exposta a algum perigo ali, tá? Seja qual for o perigo. Seja o perigo de se perder na mata ali, ou o perigo de ser atacada por algum animal, né? Então, esse perigo, por esse perigo, já estou dentro desse tipo penal, tá? Então, é um crime de perigo concreto. É necessário que o abandono gere uma situação de perigo real. Ele não vai estar, no caso em abandono, se onde eu deixar essa pessoa não há nenhum risco. Então, eu vou lá e deixo essa pessoa no centro da cidade, num local movimentado, num local onde tem alta circulação de pessoas, mas ali não tem nenhum risco real. Qual risco real essa pessoa teria para essa pessoa, teria para a vida dessa pessoa, para a saúde dessa pessoa? Tem que ser comprovado isso. Então só vai haver esse crime se houver um perigo real. Tá? Se houver um perigo de fato, não dá um perigo real se você deixar essa pessoa em um local ali que ela está em segurança, ela está segura. Vai haver o perigo somente se ela estiver exposta a algum tipo de risco. Tá legal? Então, para a configuração prevista no artigo 133 aí do Código Penal, exige que o fato material do abandono, a violação do especial dever de zelar pela segurança do incapaz, a superveniência de um perigo da vida ou a saúde deste em virtude do abandono ou incapacidade dele de se defender a tal perigo ou dolo. Certo? Isso aqui é um texto de uma redação aí, de uma apelação, de uma decisão no acordo, tá? Que entende aí que para haver o crime, só há o crime se houver de fato um perigo real. Então, se a pessoa abandonou, mas desse abandono não veio nenhum risco, foi abandonado em um local onde não há nenhum risco à saúde dessa pessoa, à vida dessa pessoa, não há o crime, não há que se falar em crime, tá? Então é necessário aí demonstrar que o perigo ocorreu. Ela não precisa sofrer um dano, não precisa ser lesionada, apenas tem que ser exposta a esse risco. Tá? Esse abandono deve expô-la a esse risco, certo? Então aí, temos um exemplo aqui. Caso uma mãe abandone o bebê na frente de uma casa onde a criança é rapidamente acolhida, não existe o crime,
porque o bebê não foi exposto a perigo com a situação de perigo, tá? Exposto a perigo com a situação de perigo. Então aqui, vamos usar um exemplo clássico, né? Às vezes uma mãe ali, ela quer abandonar o filho, não tem condições de criar o filho, tá? E ela quer abandonar esse filho. Então o que ela faz? Ela pega essa criança, vai lá e deixa essa criança na frente de uma casa e toca a campainha e sai. Ela deixou a criança lá. Mas qual foi o risco que essa criança foi exposta de fato? Ela foi rapidamente acolhida pelos moradores da residência. Tá? Então não há um risco aí. Ela não estará nesse crime, certo? Não estará nesse crime. Pelo menos não por essa situação de abandono. Porém, se essa mesma mãe pega essa criança e a abandona, deixa ela dentro de um saco plástico, né? Um saco de lixo, em um terreno baldio, aí sim. Aí ela está expondo a um risco. Ela expôs a criança a um risco de morrer ali de repente, até mesmo da situação de fome, ou até por alguma outra doença, ou até por asfixia, por estar dentro do saco ali e tudo mais. Então, ela expôs a criança a um risco. Tá ali, tem um risco real. Diferente da situação de uma mãe que deixa na frente de uma residência. Não há risco nenhum. Certo? Então, para que haja esse crime, deve ficar demonstrado o perigo que a vítima foi, de fato, aí exposta. Certo? Tipo subjetivo. Dolo de perigo direto ou eventual. Então, a pessoa tem que ter ali o dolo. Tem que ter o dolo de expor ao risco. Tá? Ela tem que ter a intenção de expor a vítima ao risco. Ou, pelo menos, saber que existe esse risco. Tá? E aí entraria na modalidade do dolo eventual. Então, ela sabe que existe esse risco. Bom, eu não quero expor ao risco. Mas eu sei que se ela ficar ali, ela estará exposta a esse risco. Tá? Eu sei que existe um risco ali. Eu não quero que nada de mal aconteça, mas eu vou e deixo a pessoa no meio do mato. Eu sei que o risco ali tem, certo? Ou eu deveria presumir que existe um risco de estar ali. Tá? Então, aí temos esse crime, certo? E aqui também não admite a modalidade culposa, tá? Não há que se falar em modalidade culposa aqui, porque não tem, é necessário que haja esse dolo, né? Não tem como falar, eu deixei lá, mas eu abandonei, foi sem querer, eu fui negligente, fui imperito, fui imprudente e tal. Por exemplo, a mãe que vai ao banheiro, deixa a criança lá do lado, esperando na estação da Sé, né, naquele banheiro público, deixa a criança lá e fala, espera aqui que eu vou voltar, a criança sai. Ela foi o quê? Ela foi negligente, porque havia um risco ali, certo? Havia um risco. Mas ela não queria abandonar a criança. Não houve dolo. Então, seria uma modalidade culposa? Não. A pessoa tem que estar ciente do risco, certo? Ela tem que estar ciente do risco real ali, de fato, tá bom? Tem que ter esse dolo de abandonar, de deixar a pessoa ao risco. Tá? Ali nesse caso, ela não tinha esse dolo de abandonar, ela só foi até o banheiro. Ela queria somente o banheiro, ela ia voltar. Tá? Então não tem o dolo aí do abandono. Tá legal? Consumação e tentativa. Por se tratar de um crime de perigo concreto, o momento consumativo se dá no instante em que houve a concretização do perigo após o abandono. Tá? Então assim, abandonou, deixou lá, concretizou o abandono, certo? Tem lá, então tem o risco. Concretizou, a pessoa deixou lá, não está junto com ela, não está próximo dela, concretizou, está lá, ela já está exposta ao perigo, exposta ao risco, aí temos o crime, temos a consumação do crime. E aí temos também a possível tentativa. Quando vai acontecer a tentativa? Ela deixou a pessoa, foi lá e deixou a pessoa na mata, e saiu. No instante que estava saindo ali de fato, né, quando estava próximo, ela não chegou a ser exposta ao risco, a pessoa está lá olhando para onde vai, o que vai acontecer, e nesse instante ela é resgatada por um terceiro. Ou até mesmo quando ela está saindo, ela é impedida por um terceiro. Tá? Então ela deixou a pessoa na mata. No momento que ela vai sair pela trilha, ela encontra um terceiro que impede esse ato de acontecer. Aí temos uma tentativa. Tá legal? E aqui também temos as formas qualificadas. Tá? Quais são as formas qualificadas? Sem razão do abandono, houver uma lesão corporal grave,
a pena será de 1 a 5 anos de reclusão, conforme o parágrafo 1º lá. Então, se a pessoa abandonou ela lá na mata, né? Tá lá na mata. E aí ela pegou e caiu, quebrou a perna. Quebrou a perna lá. Ela mesma, repare, não teve nenhum ato de um terceiro. Ela simplesmente estava abandonada, ela foi tentar sair ali da mata, foi tentar buscar um caminho, caiu e quebrou a perna. Temos o quê? Uma lesão corporal de natureza grave. Nesse caso, aí a pena vai ser de 1 a 5 anos. Tá? E se resulta a morte? E aí o que acontece? Se a pessoa pegou, tá lá na mata, deixou um idoso, digamos assim, lá na mata, ele saiu, começou a andar no meio da mata, caiu, bateu a cabeça e morreu. Foi a morte. Tá? Foi a óbito. Nesse caso aí, haverá forma qualificada do parágrafo 2º, e aí temos uma pena de 4 a 12 anos. Tá? Certo? Então aqui são crimes pré-dolosos, né? Que é preciso que exista culpa no resultado. Tá? Tem que haver culpa. Se apesar do abandono for imprevisível o resultado, não se aplica a qualificadora do artigo 19. Então assim, se apesar ele deixou abandonado, mas ele abandonou e achou que não havia esse risco de morte, sabia que existe um risco. Mas esse risco de morte ou risco de lesão corporal grave, não existe essa intenção, ele não tem esse conhecimento, não dava para prever isso, aí não vai se aplicar a qualificadora. Mas se tem como prever, né, se existe essa previsão, tá? Aí sim ela pode responder por essa forma qualificada, tá bom? Certo? Aí é tranquilo, né? E aí temos aqui também o parágrafo 3º, que é um outro aumento de pena. Dispõe o parágrafo 3º que haverá aumento de pena de 1/3 se o abandono ocorrer em local ermo, tá? Que local ermo é um lugar deserto, né? Um local deserto, desabitado, tá? E em tal situação o perigo é maior. Também se configura se houver uma relação de parentesco, tá? Descrita no inciso 2 lá entre autor e vítima. E por fim, se a vítima tiver mais que 60 anos. Então vai haver um aumento de pena se houver parentesco da vítima, tá? Se o autor e a vítima houver parentesco, pai, mãe, filho, irmão, se houver esse grau de parentesco, certo? Ou se a vítima também for maior de 60, tiver mais de 60 anos, tá? Se a vítima tem mais de 60 anos, é um idoso aí, né? Não que hoje, 60 anos, a pessoa já seja necessariamente idoso, não seja necessariamente incapaz, mas ela traz como um parâmetro. Então, sempre que houver que a vítima for maior, né, de 60 anos, haverá um aumento de pena aí de 1/3. Tá legal? Certo? Assim concluímos o artigo 133, tá? O próximo artigo, ele se aproxima desse que a gente falou agora, mas tem alguns pontos específicos, né? Tem alguns pontos específicos que precisam ser observados. O 134, ele traz a exposição ao abandono de recém-nascido. Tá? Aqui a diferença é que a vítima é um recém-nascido e tem mais um ponto aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que diz o artigo 134? Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Tá? Então, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Tá? Então, temos nesse caso a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Um pouquinho menor que o outro. Né? Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. As penas são menores, né? Então aqui, trata-se de uma figura privilegiada, ou seja, um crime privilegiado do artigo anterior. É uma forma privilegiada, ou seja, uma forma onde a lei traz alguns parâmetros que ela pune de forma menos grave, tá? Então, a pena inferior aqui é do abandono de incapaz, né? Em razão do elemento subjetivo do tipo. E qual é o elemento subjetivo do tipo? Ocultar desonra própria. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco.
A pena do abandono de incapaz é de 6 meses a 3 anos. E deste crime é de 6 meses a 2 anos, ou seja, tem uma pena máxima aí um pouco menor. Tá? É certo que pouca diferença há na prática, né? Porque geralmente na prática as penas, via de regra, a pena fica sempre no mínimo legal. Então, como o mínimo legal é o mesmo dos dois casos, essa pena na prática ela vai acabar tendo a mesma pena do abandono de incapaz e acaba sendo a mesma pena aí do abandono de recém-nascido. Tá? Então, aqui nós temos o bem jurídico que é protegido, que é a vida e a saúde de quem? Do recém-nascido. Tá? Aqui não se fala de outra vítima, de incapaz, aqui se fala de recém-nascido. Sempre falaremos aqui de um recém-nascido. Tá? Sujeitos do crime. Por se tratar de crime que tem como elemento subjetivo o fim de ocultar a própria desonra, tá? Então, apenas aqui é quem sustente que apenas seja o sujeito ativo apenas a mãe, tá? No entanto, como não expressamente consignado do tipo, é possível dizer que é a mãe nas hipóteses de gravidez extramatrimonial, incestuosa ou adulterina, bem como o pai, se o filho for adulterino ou incestuoso, tá? Aqui, só para ficar bem claro, sujeito do crime aqui, quando a gente tem, nesse caso, como a gente leu o artigo lá, ele fala sobre o quê? Para ocultar a desonra própria. Tá? Então não basta que seja um recém-nascido para que haja o crime. A motivação desse crime deve ser bem clara, deve ser o quê? Ocultar desonra própria. Quando se oculta desonra própria? Senhores, aqui estamos falando de um caso, talvez hoje seja muito menor, tenha muito menos ocorrência desse crime, mas antigamente era um pouco mais comum. Acontecia o seguinte, era aquela pessoa que acabava engravidando, né? Isso sem estar casada. Então a mulher engravidava e aí tinha que esconder essa gravidez. Para quê? Para não desonrar a sua pessoa, não desonrar o nome da família, né? Porque era taxada aí antigamente uma pessoa com uma mulher que engravidava fora do casamento era taxada dos piores nomes possíveis, né? Então, para evitar que isso acontecesse, o que essas pessoas faziam? Algumas pessoas faziam. Elas ocultavam a gravidez, né? Geralmente ia para casa de um parente distante, usavam roupas largas e tudo mais. Ocultavam de alguma forma essa gravidez, tá? E aí, quando essa criança nascia, abandonava essa criança, tá? Às vezes acontece ainda hoje, acontece. Com menos influência, com menos ocorrência que antigamente, mas às vezes acontece. A pessoa vai lá, tem uma gravidez, e raramente acontece, mas em alguns casos ninguém acaba notando essa gravidez, né? E aí quando a criança nasce, para ela ocultar que ninguém fique sabendo, por vergonha, né? Ela vai lá e descarta essa criança aí num lixo, no terreno baldio, joga no rio, né? Então, para que ela fez isso? Para ocultar a sua desonra, tá? Por vergonha, talvez, de ter esse filho, né? Então, ela vai lá e para isso, nesses casos aí, acontece esse crime, tá? Então, são casos bem específicos. Para que ocorra esse crime, deve haver o interesse de ocultar aí a sua desonra própria. E por isso, né? Por isso que o tipo aqui, que o sujeito do crime, fala principalmente na mãe, né? Principalmente na mãe. Mas pode acontecer também, nesse caso, que o pai esconda essa criança. O pai abandona essa criança. Ou até mesmo que o avô abandone essa criança, né? Como era comum, às vezes no interior aí da vida, onde o avô vai lá e abandona essa criança no meio do mato para que ninguém fique sabendo que ele foi desonrado, que a filha dele foi desonrada, que a filha dele é mãe solteira. Isso acontece, né? Acontece bastante. Nesses casos específicos, o sujeito do crime pode ser esse pai, pode ser esse avô, pode ser esse terceiro, tá? Mas, via de regra, a doutrina ela tem entendido mais aí, alguns doutrinadores entendem que somente pode ser a mãe também, tá? Então a gente vai encontrar essas duas vertentes aí no direito penal, certo? Majoritariamente falando, é aplicável aí nos dois casos, pode ser aplicado tanto para a mãe quanto para o pai, tá? Isso tem que ser analisado, é lógico, o caso concreto, certo? E aí, obviamente, também que qualquer pessoa
pode ser condenada por esse crime se ela contribuir de alguma forma para que isso ocorra. De repente, tá lá, a mãe teve o filho, né? Ela teve o filho e quer esconder. Mas aí por alguma razão ela não tem coragem de levar essa criança. Ela vai pedir a um amigo ou alguma amiga fazer isso para ela. Faça isso. Aí sim. Aí pode ter a participação de outras pessoas e aí vai entrar como partícipe desse crime. Certo? Já o sujeito passivo aqui sempre será o recém-nascido. Tá? Tipo objetivo. Então aqui nós temos aí duas condutas, que é expor e abandonar, certo? Então a primeira aqui, expor significa exercer uma atividade sobre a vítima, transportando-a no espaço de situação de segurança em que se encontrava para o lugar onde ficará sujeita a risco contra a sua incalamidade pessoal. Por sua vez, o abandono é um não fazer, né? Em que o agente se afasta da vítima deixando o desamparo, certo? Então aqui temos o tipo objetivo que é expor, que é você conduzir essa pessoa, conduzir essa vítima, no caso recém-nascido, né? Conduzi-lo a uma situação de perigo. Ou seja, vai levá-la até um terreno baldio onde vai ser abandonado. Tá? E abandonar, é claro, é você deixar lá, não fazer mais nada. Simplesmente coloca ela lá nessa situação do risco e vai embora. E vira as costas e vai embora. Tá? E aí, mais uma vez, o crime em questão é de perigo concreto. Significa dizer que não existe o delito se não houver real situação do perigo. Do ponto de vista processual, será imprescindível que se demonstre o perigo, o efetivo perigo. Então, aqui mais uma vez, se ela está lá, ela quer ocultar a sua desonra, a mãe está lá, teve o filho, não quer que ninguém fique sabendo. O que ela faz? Ela pega essa criança e leva até a porta de um orfanato e deixa lá. Houve o risco para essa criança? Não. Ela deixou em um local onde ela sabe que essa criança aí vai ser bem cuidada. Então não há um perigo de fato para a criança, não há um perigo concreto, né? Diferente se ela pega essa mesma criança e, ao invés de deixar ali no orfanato, a deixa numa lixeira. Né? Deixa numa lixeira. Aí ela está expondo essa criança ao risco. Tá legal? Tipo subjetivo. Além do dolo de expor ou abandonar, né? Além de ter esse dolo, tem que ter o dolo de expor ou abandonar, que pode ser direto ou pontual. Mais uma vez aqui a gente tem que entrar naquele ponto. O elemento subjetivo do tipo, ou seja, subjetivamente, o interesse nesse crime tem que ser o de ocultar a desonra própria. Então, não há necessidade, aliás, tem que haver a necessidade aí dela querer ocultar a situação, da mãe, do pai, do avô, né? Ele quer ocultar a situação da gravidez, ele não quer ser desonrado, ele não quer que as pessoas falem que teve esse filho. Ela não quer que as pessoas fiquem sabendo que ela foi mãe solteira, né? Ou às vezes o cara lá, o pai, não quer que as pessoas saibam que ele teve um filho fora do casamento. Ou o pai aí, até mesmo o avô da criança, né? Não quer que as pessoas saibam que a filha dele teve um filho fora do casamento, né? Ou teve um filho aí antes de se casar. Então, nesse ato ele tem que ocultar essa desonra. O interesse não é o de fato, ele não quer o mal para essa criança necessariamente. Ele quer ali ocultar a sua situação. Ele quer ocultar a sua desonra. Ele não quer ser mal falado. Né? Aí haverá esse crime. Tá? Caso exista o abandono de recém-nascido sem que seja a finalidade do agente, o crime será o abandono de incapaz. Então, sem que a necessidade, sem que haja essa finalidade, sem que haja o interesse em ocultar a sua desonra, bom, eu vou abandonar a criança, mas todo mundo já sabe que eu vou ter essa criança. Né? Todo mundo sabe que a mulher estava grávida. Todo mundo a viu grávida. Né? Ela não quer ocultar, não tem um interesse em ocultar essa desonra. Porque todo mundo já sabe. Tá? Todo mundo já sabe do fato. Ela apenas não quer uma criança, então vai lá e abandona essa criança. Aí, nesse caso, o tipo penal será o abandono de incapaz, não o abandono de recém-nascido. Tá? E como o crime se consuma? Aqui é um crime de perigo concreto, certo? Então ele vai sempre se consumar quando houver aí decorrente do abandono, né? Então quando tiver o abandono, vai se consumar aí no momento que ele abandona a criança. A pessoa vai lá e deixa a criança num terreno baldio, aí ele se configura o crime. Abandonou, virou as costas e foi embora, aí
está consumado o crime, certo? Tá? Tentativa também pode acontecer, desde que ela seja impedida de fazer isso de alguma forma por força de terceiro, tá? Desde que seja antes, é claro, de realmente ele efetivar o abandono ali. E as formas qualificadas? Temos formas qualificadas aqui também. Então, as formas qualificadas aqui são semelhantes às anteriores, né? São idênticas à do abandono de incapaz. Quais são? Se houver a lesão corporal grave, a pena será de 1 a 3 anos, né? Então, se do abandono houver uma lesão corporal grave, então ele deixou o bebê lá e por alguma razão o bebê sofreu um dano ali, de repente deixou dentro de uma lixeira e alguém foi pegar aquele lixo e na hora que pegou, quebrou o braço do bebê, né? E aí, nesse caso, teremos uma lesão corporal grave. Então aí teremos uma pena de 1 a 3 anos. Ou se na mesma hipótese deixou o recém-nascido dentro de uma lixeira, e aí dentro dessa lixeira foi pego, o gari pegou, não notou que a criança estava lá. Não dá, às vezes não dá para notar. Pegou, retirou, pegou a criança e jogou a criança dentro do caminhão de lixo lá, e aí foi lá e foi triturado e tal, foi prensado ali no caminhão e essa criança veio a óbito. Quem que é o responsável? É o gari que foi lá e apertou a máquina e utilizou a máquina? Não. Quem vai ser responsável por essa morte é quem abandonou, tá? E aí teremos a forma qualificada aqui com o resultado morte, com a pena de 6 anos, até 6 anos, de 2 a 6 anos aí, tá? Então, mais uma vez, ela também é um pouquinho mais branda em relação ao outro caso, tá? Por quê? Porque aqui é um direito subjetivo que estamos defendendo, né? Que é a questão da honra, tá? E por essa questão da honra, torna esse crime uma forma privilegiada do crime de abandono de incapaz, tá legal? Tá? Então, novamente aqui, deve haver um perigo real aí, né? De modo que é preciso que exista culpa no resultado, ou seja, ela sabia que se deixasse a criança, por exemplo, na porta de uma casa, o risco seria menor do que deixar numa lixeira. Então, ela tem que estar ciente desse resultado aí, tá? Diferente se ela deixasse numa porta de uma casa e aí, por um acidente, por um equívoco, um carro perde o controle, vai lá e bate ali nessa porta da casa e acaba atropelando essa criança lá. Não tinha como prever isso, né? Ela não vai ser responsável pela morte, tá? Vai ser responsável apenas pelo abandono, tá legal? Certo? E o nosso último artigo de hoje aqui, né? Nosso último artigo de hoje é a omissão de socorro, tá? Omissão de socorro está previsto aí no artigo 135, tá? 135 do nosso Código Penal, tá legal? O que ele fala lá? Deixar de prestar assistência. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa, certo? Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplica se resulta em morte, tá? Então, o que diz lá? Bem jurídico. Então, o que ele visa proteger esse artigo? Tá lá. A razão da tipificação da omissão de socorro reside na tutela da vida e da integridade física da pessoa. Ao contrário do que se afirma, não se protege a solidariedade humana, apenas se impõe ao cidadão a solidariedade, com o fim de proteger a vida e a integridade física. Tá? Então, o bem jurídico protegido aqui também é a integridade física da pessoa, é a vida e a integridade física da pessoa. Tá? E aí, diferente de algumas pessoas, alguns doutrinadores falam, né, que aqui o bem jurídico é a solidariedade humana. Não. De certa forma, você exige isso do agente, você exige isso aí de quem, do réu, né, do possível réu, tá? Do sujeito passivo, do sujeito ativo do crime. Você exige que ele tenha uma solidariedade. Mas a ideia aqui, na verdade,
não é proteger isso. A ideia é proteger a vida, é proteger a integridade. Ou seja, é forçar que você proteja essa vida, que você proteja essa integridade dessa pessoa, né? Então, o sujeito do crime aqui, quem pode praticar esse crime? É qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ser sujeito desse crime, tá? E aí ela impõe um dever genérico de prestar assistência sem exigir aí qualquer condição especial. Então qualquer pessoa pode ser sujeito a esse crime. Para isso basta deixar de prestar assistência conforme a gente deu ali no artigo, a gente vai dar uma secada melhor aí. E os sujeitos passivos. O sujeito passivo é um pouquinho mais amplo, né? O sujeito passivo tem mais alguns critérios aqui que a lei ela fala, ela é clara nisso. Então, primeiro, criança abandonada ou extraviada, tá? Então, abandonada é aquela que foi deixada por familiares em qualquer lugar onde não tenha condições de sobreviver, certo? Então aqui você deixou de prestar auxílio a uma criança aí que foi abandonada. Tá? Foi abandonada a criança, você viu que ela foi abandonada aí numa estrada, ou em qualquer lugar aí que tem um certo risco, foi abandonado, você deixa, você vê a situação e você não faz nada. Você estará praticando este delito. Outra hipótese, extraviada, né? É a que se perdeu dos seus familiares. É a clássica situação da criança na praia, né? A criança vai lá, os pais estão ali na areia, tomando uma cerveja, tranquilamente. A criança vai para o mar. Na hora que ela sai da água, foi levada pela correnteza ali lateralmente, né? E aí na hora que ela sai da água, não localiza a família. E aí você vê a situação também não faz nada, certo? E você tá... Temos uma situação desse crime aí. Essa criança pode ser o sujeito passivo desse crime. B. Pessoa inválida ao desamparo. Inválida é aquela pessoa que não tem condições de sobrevivência, né? Nas condições em que se encontra. A pessoa indefesa, que encontra desamparado, ou seja, sem proteção ou assistência. Então é aquela pessoa que não tem condições inválida, aquela que não tem condições, uma pessoa, um deficiente físico grave, né? Às vezes, sei lá, não tem os movimentos dos braços, das pernas, tudo está numa situação ali de perigo iminente, tá? E a pessoa aí em desamparo, geralmente a gente pode colocar algumas pessoas aí em situação de rua, né? A pessoa está desamparada. E aí nessa situação, se você vê que ela está de fato a um risco real e concreto ali, você tem o dever de agir. De repente essa pessoa está ali numa situação de rua e ela sofre um infarto, você pega e deixa de falar, a pessoa é morador de rua mesmo, então não precisa ser cuidado, né? Tá. Pessoa ferida, tá? Pessoa ferida é aquela pessoa que sofreu algum tipo de lesão e por isso se encontra sem condição de se defender. Então é mais simples, né? Uma pessoa que foi baleada, uma pessoa que sofreu alguma facada, qualquer outro dano aí e precisa de um auxílio, né? E por último, qualquer pessoa em grave e iminente perigo, né? Independente da sua condição. Pode ser sujeito passivo ou pessoa que se encontra em perigo grave e iminente. Então, aqui temos um exemplo. Assim, o adulto que tenha caído em um poço, mesmo que não seja inválido nem esteja ferido, poderá configurar sujeito passivo deste delito. A pessoa está lá, cai dentro de um poço, um buraco, né? E ela não tem condições de sair, tá? Então ela está no risco iminente ali, está no perigo iminente de estar ali naquele buraco. Então você tem o dever de agir, de tomar alguma atitude para que essa pessoa saia dessa situação, tá? Tipo objetivo. A conduta é deixar de prestar assistência, que significa não socorrer, né? Então, omitir socorro, abster-se de socorrer. Não importa o comportamento que teve o agente. Se ficou presente, se saiu, basta que não tenha feito o que a lei determina, ou seja, prestar assistência essencial. Prestar assistência. Essencial configuração da conduta típica, que a omissão se dê em face da pessoa que se encontre em uma das situações anteriormente descritas. Tá? Então, tipo, objetivo aqui, você sempre que você deixar de socorrer, deixar de prestar uma assistência, você estará aí entrando nesse delito. Claro que desde que você tenha condições de agir. Né? Tenha condições de agir. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Como todo crime omissivo, a abstenção só será típica se o sujeito tinha possibilidade de agir. Né? Se não há como socorrer, inexiste a conduta típica. Então tá lá, se a pessoa está se afogando, tá? Se a pessoa está se afogando, você não tem como salvá-la, você não sabe nadar. Como você vai salvar essa pessoa? Você
não tem como agir, tá? Você não tem como agir. Ah, mas você poderia ter ligado para o socorro, você estava sem celular. Você não conseguia ligar para o 90, não conseguia socorrer de alguma outra forma. Até tentou, você pode até tentar correr para salvar, mas não conseguiu. Às vezes por desespero, você ficou ali na situação, não conseguiu, ficou engessado, né? Então se você não tinha condições de agir, você não há que se falar nesse crime, tá legal? Somente haverá o crime se você tinha condições de agir e não age. Você tinha como fazer alguma coisa, mas não faz, tá? Certo? Outra conduta aqui que também é descrita é não pedir socorro à autoridade pública, tá? Então aqui temos o socorro direto e indireto, certo? Socorro direto é quando você mesmo, a própria pessoa, vai lá e utiliza seus próprios recursos para socorrê-la, né? Então a pessoa está se afogando, você pula na água, vai nadando lá, vai lá e resgata essa pessoa, certo? E aí indireto é você ver a pessoa se afogando, o que você faz? Você grita por socorro, pede auxílio de outras pessoas, né? Ou até mesmo vai lá e liga 190 lá, 193, né, que é o corpo de bombeiros, e vai lá e pede para que os bombeiros venham socorrê-la, né? Chama a autoridade pública, grita, chama o salva-vidas se tiver um salva-vidas no local, certo? Então é um socorro indireto, tá? Só vai haver o crime se você tinha essa possibilidade, você tinha como fazer isso, você deixa de fazer. Ah, não vou chamar não, outra pessoa vai chamar, outra pessoa te chama. Então, você pode incorrer nesse crime aí, tá bom? Tá? Tipo subjetivo. Trata-se de dolo de perigo, ou seja, vontade livre de se abster de socorrer com a consciência da situação de perigo em que se encontra a vítima, tá? Então aqui, para que haja o crime de fato, você deve ter essa vontade livre de se abster. Ou seja, você tem a vontade de não ajudar, você tem a vontade de não socorrer, a vontade de não ligar para o 90, a vontade de não pedir ajuda, tá? Aí sim você estará nesse tipo penal, certo? Então você está lá, vê a pessoa se afogando, fala, não vou ajudar não, deixa ela se afogar, problema dela, quem mandou ela ser besta e lá nadar? Aí você incorre nesse crime, certo? Aqui é irrelevante se a vontade é egoística ou não. Você não precisa ter um motivo pessoal para isso, apenas não quero socorrer, problema da pessoa. Tranquilo? Quando se consuma esse crime? Temos a consumação aqui no exato instante que a vítima poderia agir. Então, no ato lá, você viu a pessoa se afogando, você poderia agir, tomar uma atitude, poderia ligar ali para socorrer, para algum socorro, poderia gritar por socorro, chamar outras pessoas, ou poderia até mesmo nadar lá e salvar essa pessoa, né? Você deixou de agir em qualquer um ato desse, aí temos a consumação desse crime, tá? E temos também as formas majoradas. O 135 prevê duas causas de aumento de pena, certo? Então, se o resultado houver a lesão corporal, tá? A pena será aumentada de metade. Se o resultado houver a morte, a pena será triplicada, tá? Então, há que se provar que há relação de causalidade, né? Entre a omissão e o resultado. Ou seja, ela só morreu porque você deixou de agir? Ou não, ela já iria morrer de qualquer forma, tá? Se ela só morreu, só foi ao óbito porque você deixou de agir, se a sua conduta poderia ter salvado a vida dela, aí haverá essa qualificadora, tá? Caso contrário, não há que se falar nisso, certo? Não há que se falar, tá bom? Certo? Então, dessa forma aqui, vamos encerrando aí mais um vídeo, né? Hoje até ficou um vídeo até um pouquinho mais extenso, né? Mas vamos encerrando mais uma gravação, certo? Dúvidas em relação a esse conteúdo, mais uma vez, estou à disposição por e-mail, estou à disposição lá no nosso AVA, tá? Quem tiver até as minhas redes sociais pode me chamar pelas redes sociais, quem tiver no WhatsApp pode me chamar pelo WhatsApp, estou à disposição, tá legal? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.